Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje falando sobre o complexo tema das relações humanas. Esse tema que nos envolve a todos e que nos obriga a refletir, uma vez que nós não conseguimos viver sozinhos, isolados. Nós interagimos a todo momento com as pessoas. Frater Elias, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Frater Jamil. Existe uma série de pontos importantes a serem considerados quando nós enfocamos o tema das relações humanas. E não há, creio eu, pelo menos não conheço uma pessoa que não tenha um probleminha nesse quesito. O que podemos dizer sobre isso do ponto de vista Rosa Cruz? Olha, nós podemos dizer tanta coisa, né? E hoje já estão preferindo até falar em termos de relações interpessoais, né? Relações interpessoais. Quem sabe até fique melhor aplicado hoje em dia com essa questão, coisa da interdependência, né? Interdisciplinariedade e tudo mais, né? Mas um ponto importante, quem sabe, nós nos lembramos de uma imagem. A Ordem tinha uma imagem muito bonita, que era mais ou menos uma cruz, com uma roseira subindo pela cruz, até que a rosa nascesse bem no centro da cruz, né? Vamos dizer assim, aqueles espinhos todos próprios da roseira, e até você chegar à rosa. Então, nesse caminho das relações pessoais, interpessoais, relações humanas, essa imagem parece que nos fala muito forte. Ela tem, dentro do estudo Rosa Cruz, ela tem um outro significado, vamos assim dizer, uma outra interpretação. Mas poderíamos usar muito bem no momento das relações, não é? Porque, assim como nós temos pessoas que nos apoiam, né, nós temos pessoas também que fazem colocações que dificultam as relações, dificultam a nossa vida. E um dos pontos, vamos assim dizer assim, pesados nessa questão é a questão do preconceito, por incrível que pareça, não é? Isso já melhorou muito, poderíamos dizer, mas nós vemos que até hoje ainda temos preconceitos de raça, de religião, às vezes até de social, né, de status, tudo mais, sabe? Nós percebemos, Frater Elias, que há pessoas que, como os espinhos da rosa, né, têm os espinhos da sua roseira mais salientes e criam quase que um hábito de ferir as pessoas. E se bem que a psicologia, o Frater é psicólogo, sabe disso, às vezes isso é defesa, existe uma série de explicações para isso, né? Qual que seria o processo de se conscientizando desses espinhos, Frater, e extirpando, ou pelo menos tornando esses espinhos menos salientes, menos pontudos, menos perigosos? Nós já falamos um programa aqui a respeito do Código de Ética Rosa Cruz, né? Que está em cima das virtudes. Já falamos daquela questão, por exemplo, da teologia, né? Das virtudes teologais, né? Fé, esperança, caridade, que são as importantes, a base, vamos dizer assim, de toda essa caminhada. Então a gente vai vendo o que é, que essa questão da convivência, da relação, é uma arte. Então nós temos que aprender a nos relacionarmos, não é? E tem pessoas que realmente são ferinas, não diria nem que são apenas espinhos, possivelmente podem ser até um pouco mais do que espinhos. Não é? Porque tem pessoas que às vezes parece que tem um punhalzinho na mão, né? Não é? Uma lança, uma ponta de lança nas mãos, que estão sempre prontas a ferir. Não é? Mas é claro que por trás disso tem algumas questões importantíssimas que a levam a esse comportamento. Então, nós é que temos que estar preparados para não receber isso como vamos chamar de dizer, como uma agressão. Nós temos que entender e compreender que ela vamos assim dizer, é levada a essa ação por alguma coisa que, quem sabe, nem ela mesma ainda tenha conhecimento, tenha compreensão. Porque se nós... É mais ou menos como aquela imagem, difícil nós entendermos, né? Se te baterem numa da face, ofereça outra. Sim. Nós precisamos analisar bem isso. É justamente isso, porque quem está batendo não tem a compreensão suficiente. Não é? Esse oferecer a outra não é o sentido de você oferecer a face para ser batida, mas no sentido de você buscar uma compreensão, para que o outro tenha um reflexo, ou vamos dizer assim, como espelho, vamos assim dizer, e possa se ver e possa realmente fazer uma transformação.
Perfeito. Porque senão nós passamos para um outro ponto na arte da relação interpessoal importantíssimo, que é o julgamento. Veja como é que é o processo todo. Por isso essa imagem da ordem da roseira subindo na cruz é belíssima e altamente significativa justamente por isso. Porque nós precisamos nos tornarmos, vamos dizer, um bom artesão. Aprendemos a trabalhar esta arte, está entendendo? De ser ferido, mas não responder também nas mesmas proporções, ou até numa proporção mais intensa. Porque o que a gente vê nas relações interpessoais, o que é? Se alguém dá uma cutucadinha com o espinho ou com a ponta da lança, ele responde com uma coisa muito mais forte. Não é assim? Sim, é quase que automático, pelo menos no caso da maioria. Isso, quase que automático. Então, o estudo, vamos dizer assim, do misticismo, da espiritualidade, justamente é uma arte que vai nos desenvolvendo para aprendermos a convivermos, a estabelecermos essas relações interpessoais. E aí também tem um lado que é bastante delicado no próprio misticismo, não é? Que as pessoas às vezes entram num processo de uma interiorização tão forte que às vezes se isolam, entendeu? Sim. E se isolam devido a quê? Não é aquele isolamento sadio, saudável, mas ele se isola com o receio de ser ferido, com o receio de ser atingido. Existe um retraimento. Tá? Um retraimento. Então veja como esse processo, no fim, é um processo de aprendizado. O processo de relações humanas, de relações interpessoais, é o grande processo de aprendizado. Só que se você não tem o conhecimento, não está preparado para isso, isso vira um campo de batalha. Sem dúvida. Em vez de ser um campo de aprendizado, que foi aí que o Mestre Jesus, quem sabe, nos chamou a atenção e nos chama até hoje, é justamente isso. Aí está o laboratório, aí está o grande campo de trabalho. Mas se virou num grande campo de batalha. Não é assim? Sim. Tanto é que cada vez mais se diz que a convivência é um dos grandes mistérios da vida. É a convivência, aprender a conviver. Nós preferimos até dizer que é uma arte, não é? Assim como um pintor precisa aprender a dar as suas pinceladas, usar as cores, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o outro. Uma pergunta que pode aparecer, Frater, nesse contexto, nesse âmbito, é a seguinte: é lícito reagir a uma agressão, mas sem a intenção profunda de ferir, ou sempre devemos estar passivos, absorventes, não responsivos? Veja, que coisa, essa pergunta é muito interessante. Interessante. E profunda, né? Porque assim como você ter uma reação pode ser benéfica para aquele que está agredindo, só depende de como ela vai ser feita, como ela vai ser dosada, vamos assim dizer, entendeu? Também, às vezes, a não reação, a não violência, vamos assim dizer, como diz o oriental, ela também é altamente benéfica. Porque também é o seguinte, a pessoa que agride, ela precisa tomar consciência da razão pela qual ela agride. Entendeu? E às vezes a resposta, quer dizer, você demonstrar para ela que realmente ela está cometendo uma agressão, vai depender do momento que você vai fazer isso. Às vezes a reação imediata não é a mais adequada, mas você ter um momento para, está entendendo? Um momento para você conduzi-la ao trabalho, entendeu? Dessa atitude, que no fundo não deixa de ser uma atitude, vamos assim dizer, né? À medida que ela vai fazendo isso, o que vai acontecendo? À medida que ela vai fazendo isso, e aí essa é a função do outro. Nós temos que entender que a relação, ela existe a partir de um outro. E o outro está tendo uma participação disso. Agora, o que ocorre é o seguinte, que quem agride como uma defesa, vamos assim dizer. Essa que é o mais interessante, é um processo que ele desenvolveu como defesa. Então, que nós temos que procurar entender o que levou ele a fazer isso. Talvez daí nasça a famosa compaixão, né, os budistas falam dos bodhisattvas, né, dos mestres compassivos, né, que advém da compreensão, de compreender a natureza profunda da pessoa, os problemas nos quais ela está envolta e o que faz ela reagir dessa forma. Exato, entendeu?
Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa reagir, mas uma reação que o conduza a uma compreensão. Então, aí o que ocorre? Que, queira ou não, nós não escapamos da questão ou alguns chamam de beatitudes, outros de, vamos dizer assim, de bom comportamento, não é? Outros de compaixão, outros de amor, mas a coisa toda é o seguinte, que você precisa ter um certo preparo para isso, você precisa ter vamos chamar assim, uma compreensão disso, você precisa ter consciência disso, como nós falamos na ordem, entendeu? Quer dizer, que o processo da relação é normal. A coisa toda é que às vezes nós conduzimos isso para uma anormalidade, entendeu? Nós temos que entender que isso é normal. Ou como nós colocamos na ordem, a questão da dualidade. Nós temos que entender, assim como uma pessoa tem um comportamento X, ela poderá ter o Y, não é? Mas diante da mesma situação. Mas ela precisa ir sendo orientada para que ela adquira essa arte de se relacionar. Hoje, no campo empresarial, às vezes chamam isso de habilidade na ação. Quer dizer, você às vezes é um grande técnico, você às vezes é um excelente profissional, tem profundo conhecimento de tudo aquilo, mas quando você chega nesse campo da relação, quer dizer, de uma habilidade na ação, você, como diz o pessoal no Rio de Janeiro, morre na praia. Não é? Quer dizer, um bom nadador, mas você morre na praia. Porque você não sabe como, você tem dificuldades no relacionamento. Então, nós podemos ajudar muito a outra pessoa à medida que nós temos uma reação, vamos dizer assim, mais adequada. Isso não implica, Frater Elias, também numa grande dose de paciência? Tudo, por parte da pessoa que está, tolerância, né? Não é? E principalmente o seguinte, você estar bem consigo mesmo. Aí entra no campo das relações interpessoais, ou pessoais, ou humanas, você também precisa estar bem consigo. Aquilo que na ordem nós chamamos de você precisa estar harmonizado. Porque se você estiver desarmonizado, a partir do momento que você é ferido, você tem uma reação, entendeu? Possivelmente até que você mesmo possa estranhar. Agora, se você está bem, se você está harmonizado, você vai receber essa, vamos dizer assim, essa agressão, mas não vai fazer uma resposta, vamos dizer assim, agressiva naquela altura. E você vai saber até que você vai ter um outro tempo, um outro momento para mostrar para aquela pessoa, ou quem sabe até nem precise mostrar, você vai dar tempo para ela entender que ela não teve o comportamento adequado. Então, você responder agressividade com agressividade não leva a nenhum conhecimento, não leva a nenhuma compreensão. Por isso, a compaixão, o ato compassivo, ele é profundamente educador. Não é? Ele é profundamente educador. Quem não assistiu, por exemplo, o filme do Gandhi, em que teve um momento, por exemplo, que ele ia entrar num fórum para ser acusado, mas ele entrou com tal tranquilidade que todos os que estavam dentro do fórum se levantaram para reverenciá-lo. Não foi para reverenciar o Gandhi, foi para reverenciar o estado de harmonia, de compaixão, de paz que ele estava. Então, eles não sentiram nenhuma agressividade, muito pelo contrário. Isso é verdadeiro porque isso é vibração, isso é vibracional. As pessoas sentem isso, entendeu? Alguns até dizem que o animal nos agride pelo cheiro, pela reação que nós já tivemos na pele. Está entendendo? Então tudo vai da pessoa, como disse o Frater, estar harmonizada, né? Estar bem consigo, emitir o tipo adequado, a frequência adequada de vibração, para que ela possa estabelecer essa relação com outra pessoa e tornar essa relação mais do que benéfica, educativa, como diz o Frater, para outra pessoa. Para outra pessoa. Veja que coisa interessante, o que é que surge aí? Que às vezes nós não damos o devido valor. Aquilo que a ordem coloca muito bem, pensamento, palavras e ações. Às vezes nós ferimos o outro pela palavra. Tá vendo? Quer dizer, dependendo da forma como você falou, você já deu uma resposta também agressiva. Por isso que os sábios, principalmente, sempre diziam isso. Nesse momento, o silêncio fala mais alto. Às vezes, num momento como esse, o silenciar fala muito mais alto.
Porque se você não usar a palavra certa, num timbre e numa vibração certa, ela vai provocar uma reação que vai gerar mais agressão. Uma reação em cadeia, né? Em cadeia. Não será E nada. outra coisa que nós vamos nos esquecendo, sabe o que é? Que existe uma linguagem que é verbal. Aliás, perdão, não verbal. Tem uma verbal e uma não verbal. Não é? É muito comum você, tenho certeza que o Frater já deve até ter passado por essa experiência, uma pessoa que se aproxima de você e está te cumprimentando, está te até colocando a mão no ombro, te abraçando, como disse, está te dizendo, eu te amo, como eu estou me sentindo bem, me encontrando com você, mas o gesto não está demonstrando isso. Ah, sim, já aconteceu realmente. O gesto, quer dizer, a linguagem não verbal, não está demonstrando isso. Então nós temos que entender que as pessoas têm sensibilidade. Não dá mais para nos esquecermos disso. Entendeu? Então nós temos que ser o quê? Sincero na nossa forma de pensar, de falar, de agir e assim por diante. Porque a gente pensa que não, mas isso tudo está sendo captado. Então, a vibração então nem se fala. Aquele campo que nós falamos assim, magnético, que nós chamamos aura, não é? Isso hoje está cada vez mais claro, não é? Quer dizer, isso é percebido. E não adianta você dizer, mesmo as pessoas que não acreditam nisso, nem sabem que existem, elas têm essa percepção. Exato, às vezes talvez elas não saibam dizer por que não estão se sentindo bem perto de uma pessoa, ou estão se sentindo tão bem perto daquela pessoa, o que eles fazem bem, né? Mas é esse campo magnético que eu falo. Entendeu como é? Então, isso hoje nós temos que entender cada vez melhor. Então, principalmente como estudantes Rosa Cruz, porque nós não podemos dizer assim, mas então dentro da ordem é tudo uma maravilha, todo mundo está bem harmonizado. Não, mesmo dentro nós temos momentos que temos que trabalhar isso. Em nós mesmos, essa que é a questão toda. Nós já dissemos isso, não adianta, quanto mais você está se elevando, mais isso tudo está presente no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Então é um apuramento, vamos assim dizer, um refinamento permanente. Não dá para você dizer, ou como alguns dizem, mas eu já cheguei em tal grau, já atingi, já estudei não sei quantos anos, então eu já não sou mais vulnerável a nada. Um engano. Um profundo engano. Nós sempre estaremos sujeitos. Estaremos sempre sendo testados, vamos assim dizer. E isso é feito através do quê? Dos relacionamentos. Não é? O preconceito ele é eliminado como? A partir do momento que você se aproxima, que você conhece um pouco mais do outro, do que ele faz. Veja que, por exemplo, na religião, não é no sentido de criticar nenhuma, porque todas elas procuram e têm conhecimento suficiente para fazer o bem e o melhor. E se às vezes não faz, por desconhecer a arte do relacionamento. Não é? Quer dizer, você passa a julgar que o que você sabe é melhor do que o outro, só que você não sabe o que é que o outro sabe. Não é? Então, isso é um comportamento preconceituoso. Preconceituoso. Não é isso? Você só pode emitir alguma coisa, uma opinião, etc., a partir do momento que você tem o conhecimento. Se você não tem, você pode incorrer num erro e você está usando o espinho, você está usando a lança, você está usando esse ou aquele instrumento, vamos dizer, que fere, não é? Então, é importante a gente tomar conhecimento desses pontos. É interessante que a gente vai percebendo que aquelas pessoas que têm fama de brigonas, né, não levam desaforo para casa, pessoas que respondem tudo de forma agressiva, respondem no ato, etc., são pessoas que, no fundo, precisam de ajuda, né? São pessoas, às vezes, que estão pedindo por ajuda, inconscientemente, e aí é uma baliza interessante para a gente se relacionar com elas. Frater Jamil, e aí uma coisa, veja, possivelmente nós estejamos diante de pessoas no mais profundo, vamos dizer assim, do seu ser, dóceis. Só que não tem conhecimento disso. Não é? Uma experiência muito interessante é quem não assistiu aquele filme do Homem-Lobo, uma coisa assim, que convivia com os lobos, né? E agora nós tivemos uma experiência que não é um filme, é real. Então ele percebeu o quê? Que os lobos, à medida que ele se comportava como lobo, quer dizer, no chão, engatinhava, etc.
começaram a se aproximar dele. Certo? Sem nenhuma agressão, sem nenhuma agressividade. Consideraram um igual, né? Considerá-lo. Veja que coisa interessante. Um igual, a partir do momento que ele teve um comportamento igual, ele recebeu uma resposta. Isso é verdadeiro. Já andou correndo aí pelas televisões, por internet e tudo mais. E a gente observa isso que é assim mesmo. Não é? Com os animais. E nós não podemos desconhecer que dentro de nós existe alguma coisa excelente, boa, superior, divina. Só que a gente não vê isso. Você vê apenas a agressividade. Você não consegue ver que dentro dele existe alguma coisa de ordem superior. Não é? Esse que é a questão toda. Então vejam que é uma arte que implica a gente ter um conhecimento muito profundo de religião, de psicologia, de teologia, de Sem dúvida. De energia, vamos dizer assim. Sem dúvida. Entendeu? Mas nós não podemos em momento nenhum nos esquecermos que por trás, ou por dentro, muito profundo daquela criatura, existe algo bom, puro, divino. Aliás, o nosso querido Ramakrishna chamava muito a atenção nesse sentido, né? Que nós precisamos ver no outro o que há de divino. Teve um momento muito interessante na vida dele, de que alguém veio contar para ele que fulano de tal, vamos dizer assim, um buscador lá, estava comendo no mesmo prato que um cachorrinho também estava comendo. O que o Ramakrishna disse? Ele alcançou o conhecimento. Veja que coisa interessante. Como quem diz, ele não está vendo diferença nenhuma. Veja que sabedoria. Não tem distinção mais. Não tem distinção. Aquilo que para um outro estava sentindo como uma maior absurdo, a maior agressividade, ou a maior, sei lá, está entendendo? Fazendo julgamentos esses, para ele não. Ele estava vendo como aquela criatura atingiu uma luz profunda. Está entendendo? Veja que coisa. E Sem como dúvida. o outro não agredia ele, certamente sentiu muita paz, muita tranquilidade. E isso era muito próprio de quem? São Francisco de Assis também. Sim. Você notabilizou por isso, né? Por essa Se notabilizou por isso. atitude compassiva para com tudo e todos. Atitude compassível com todos. Agora, a coisa toda nossa, que nas relações interpessoais, por cultura, por tudo mais, nós sempre fomos, vamos assim dizer, formados quase que para uma batalha. Claro. Não é? Então nós temos que entender um pouco mais tudo isso, para melhorarmos. E se nós melhorarmos isso, o que ocorre? Que a gente vai melhorando as relações, vai melhorando o sucesso nosso na vida, né? O nosso desempenho, os pontos, a nossa compreensão, a nossa inteligência. Olha, é tudo. Tudo. Por isso que nós gostamos muito dessa imagem Rosa Cruz, da roseira subindo pela cruz, e a rosa se alojando bem no centro da cruz, porque justamente é isso, não é? Porque a rosa para nós significa o quê? A alma. Quer dizer, é ela que precisa estar predominando. E nesse momento de relacionamento mais forte, nós temos que entender que o outro tem uma também. Não sou só eu que tenho. Então aí o preconceito deixa de existir. Veja, racial. Você veja, nós chegamos ao ponto de alguém dizer que se a pessoa tem os olhos azuis é mais puro e tem mais alma do que o outro que não tem. Quando na verdade nós sabemos que todos temos. Não é isso? Quer dizer, o que mais importa é aquilo que está lá dentro, aquilo que está no profundo do nosso ser. Não é? As separações, as distinções, as muradas somos nós que criamos, nós que colocamos entre nós e os outros, né, Frater? A partir do momento que nós começamos a derrubar de dentro isso, né, de nós para os outros, como disse o Frater no exemplo dos lobos, né, os outros começam também a responder. Começa a ver que somos iguais. Somos iguais. Mas um elemento fortíssimo nesse processo é a questão do julgar, é do julgamento. Esse é terrível, e como isso ainda é forte, não é? Como isso é forte, e a gente vê que isso varia, a questão moral, às vezes até varia de país para país, é uma coisa até muito geográfica, não é? De costumes, de hábitos, mas a gente tem uma força, uma educação, sempre, você não pode. Você olhou para alguém, você já
já começa. Então a gente tem que aprender a olhar, como o Ramakrishna disse muito bem, por esse lado divino do outro, que às vezes a gente não enxerga nada, então fica mais fácil. Porque se você começar a querer olhar e ver tudo, você vai começar a olhar o quê? Que é o paletó não está no lugar direito, o botão, não sei o quê, a roupa, não é assim? Então, sábia aquela colocação do Ramakrishna, sábia, porque você vai ver uma coisa, vamos assim dizer, que é invisível, não é? Que nem todos podem ver, podem sentir, quem sabe. Então fica mais fácil, você vai se distanciando do julgar. Porque você passa a ver que tem alguma coisa a mais naquela criatura. O exemplo pessoal, muitas vezes, é o mais poderoso dos elementos transformadores. Como disse o Frater, às vezes o silêncio, ele pode ser muito mais eloquente, ele pode ser muito mais persuasivo para a pessoa que está agredindo, né? Pode ser uma lição para ela, do que devolver na mesma moeda, procurar agredir da mesma forma. Não tem a menor dúvida. Daí que os místicos, os espiritualistas, aqueles que seguem um caminho religioso de aprimoramento, ou não necessariamente religioso, mas espiritualista, têm uma grande responsabilidade nisso, né, Frater? Que é esse trabalho, esse autotrabalho, a todo momento. E tem uma imagem, aliás, até pouco tempo nós a vimos com essa questão lá do Japão, de que o monge budista, ele tem aquela experiência que todo dia ele tem que sair para recolher o seu alimento, né? Ou para em determinado ponto para recolher o seu alimento. Então, é uma experiência fantástica, quem sabe, no sentido do relacionamento, não é? Porque deve ser um coloca uma coisa, o outro, quem lá, coloca outra, um coloca mais, o outro coloca menos. O outro talvez nem coloque. O outro nem coloca nada, o outro, quem sabe, até pergunta por que ele está ali. Deve ser, então, mas é uma experiência para o monge. Claro. Uma profunda experiência do quê? De relacionamento, possivelmente. Profundas. Agora, o que faz? Nós somos desatentos. Às vezes nós não usamos a nossa atenção para observarmos isso nas relações. Entendeu? Em vez de nós usarmos a atenção para fazermos essas observações na relação, nós ficamos desatentos. Então nós somos, e é um momento importantíssimo das relações interpessoais, que a gente esteja atento. Entendeu? Às vezes a gente está falando com uma pessoa e você está escrevendo, está lendo um livro e está totalmente fora. Não está presente. Não está presente. Usou a palavra agora fundamental. Quer dizer, você tem que estar presente na relação. Você tem que estar atento. Justamente para quê? O que você vai ouvir, o que vai ser falado, como vai ser apresentado e assim por diante. E isso é muito comum, viu? Por exemplo, naquela questão de quem vai, por exemplo, procurar um emprego. Falamos isso, parece, num programa passado. Sem dúvida. Vocês devem se lembrar. Frater Elias, é com essas exortações, então, que nós terminamos mais um programa, esperando e tendo a certeza que ele foi útil, será útil às pessoas que estão absorvendo todas essas reflexões bem à moda dos Rosacruzes, inspiradas pela filosofia Rosacruz. E temos um compromisso aqui toda quarta-feira, às 22 horas, sempre trazendo temas elevados, momentos de reflexão como esse. Uma paz profunda a todos, né, Frater? Sim, uma paz profunda.